E aí, Brunão? Espera pra ver se vem mais gente. É o primeiro que eu tô chegando na hora. Os outros dois cheguei atrasado. Então, cara, não consegue. Eu também achei que ia ter como rolar um vídeo aí e o pessoal conversar, mas no ano passado teve, esse ano não tá rolando. E aí, Jorge, beleza? E aí, Rodrigo? O pessoal tá chegando aí. Esperar mais um pouquinho. Se mais alguém chega em mais uns 2 minutos aí. Ah, vocês três estavam na última ou não? Na versão dessa em inglês ou não? Ah, beleza, então. Então tá chique. Porque é a mesma bagunça que foi a outra, então se já tivessem lá não ia agregar muita coisa. Deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês. Deixa eu ver aonde aqui que tá esse. Aqui. Bom, como são só vocês três, o Bruno e o Jorge eu conheço, né? O Bruno trabalha comigo todos os dois, né? A gente já trabalhou junto aí. Ah, mas o Rodrigo eu não conheço. Ah, para a gente fazer um pouco mais personalizado para vocês, Rodrigo, você consegue colocar no chat aí qual que é a tua experiência, né, mais ou menos, para eu ter uma ideia do que é mais importante aí para você e o que a gente pode passar batido? Beleza, legal. Iniciante, que alguns meses, alguns anos, como é que é isso aí? Legal, chique. É,
assim, quando a gente fala em desenvolvimento Bubble, né, a maioria, o que eu tenho visto como que é assim, um problema recorrente, tá? As pessoas começam a desenvolver com, né, a metodologia bem simples lá, né? Clicou num botão, faz o step 1, step 2, step 3, step 4, step 5. Aí agora eu preciso fazer, tem um outro botão que eu preciso fazer algo semelhante, né? Aí eu crio o segundo botão, vou lá, copio os steps 1, 2, 3, 4, 5, né? E faço ele de novo, né? E isso funciona, mas conforme o aplicativo vai crescendo, né? Isso chega uma hora que começa a funcionar de forma inconsistente ou começa a ter muito problema, né? De tipo, precisa mudar da manutenção. Eu tenho que dar manutenção em 3, 4, 5 lugares diferentes, né? Aí eu esqueço um lugar, né? Aí ele começa a funcionar de forma inconsistente, né? Coisas desse tipo. Então, eu acho que esse é o primeiro erro, assim, o primeiro erro que a gente comete, né? Quando a gente começa a desenvolver com Bubble é isso, é sempre colocar tudo ligado no botão, né? O segundo erro que a gente comete é, eu tenho, por exemplo, uma condicional. Aí eu tenho que mostrar aquele grupo se, dependendo de determinada condição no banco de dados. Aí eu coloco um do search naquela condicional, né? Aí eu preciso de outra condicional, eu faço um outro do search, um terceiro do search. E aí a gente termina com coisas, né? Quer ver? Deixa eu mostrar para vocês um exemplo disso, tá? Essa aqui é uma página que está sendo desenvolvida por um desenvolvedor Bubble que não tem experiência, tá? Tem 2 meses aí de desenvolvimento Bubble. E aqui dentro, deixa eu ver onde é que está isso aqui. Bom, eu vou falando e enquanto isso eu vou tentando achar aqui o que eu queria mostrar para vocês. Mas existe, a gente vai colocando aqui, ó, conditional, tá vendo? Eu tenho um repeating group, né? E aí eu tenho 10 condicionais para esse repeating group. E em cada condicional eu tenho um do search, tá? Então, por exemplo, aqui eu vou procurar por usuário com essas condições aqui. Aqui também. Aqui também. E aí eu sei dessa página porque ontem eu tive que mexer nela, né? O que aconteceu? A gente precisava incluir uma outra condição aqui. Só precisava mostrar aos usuários se eles não fossem, se eles estivessem ativos, né? Então tinha uma outra condição para esse do search. Então eu já tenho esse do search em 1, 2, 3, 4 lugares, tá? Então esse é o segundo erro que a gente comete. A gente coloca do search para todo lado. E aí agora vamos falar o que. Então primeiro, né, tentar não cometer esses erros. E aí falar dos pilares aí para a gente conseguir fazer um desenvolvimento, desenvolver um aplicativo escalável, tá? Já vou dizer, Rodrigo, qual que é a melhor opção para acabar com isso aí. Então, assim, são 3 pilares, tá? Seguindo esses 3 pilares aqui, a gente consegue fazer um aplicativo, assim, fantástico. O primeiro é não repetir, tá? Não se repetir. E usar reusables. Então, assim, comecei a fazer a mesma coisa 2 vezes, opa, vamos fazer um reusable, né? Mas Ricardo, 2 vezes mesmo? Cara, às vezes não é 2 vezes, mas 3 com certeza, tá? Então, não repita uma coisa 3 vezes. 2 ainda vai lá, mas 3 não repita. Faça um reusable. Colocar tudo no mesmo lugar, tá? E usar Keystone Events. Então, por exemplo, o primeiro problema que eu falei do botão, né? Cliquei no botão, step 1, 2, 3 e 4. Cliquei no outro botão, step 1, 2, 3 e 4. O que eu faço? Eu crio Keystone Events, tá? Então, ao invés de eu ter o botão, eu crio um Keystone Event. Então, por exemplo, aqui eu tenho um Keystone Event para Close Edit Mode, né? Ele vai para uma outra página, né? Ou ele faz um display, ele mostra um dado no grupo. O que é isso aqui, né?
Normalmente eu tenho um xizinho lá em cima do pop-up para fechar, e eu tenho um botão de close lá embaixo para fechar, e eu posso fechar em outro lugar também. E aí, em cada um deles eu tenho a mesma coisa repetida. Ao invés de fazer isso, você cria um custom, tá? E você chama esse custom. Então eu tenho um custom para isso, para conectar a plataforma, para criar um deal, para cada uma das coisas que eu faço aqui na página, as principais, né? Eu tenho um custom, tá? Então sempre que eu vou fazer uma coisa principal na página, ou que eu sei que vai ser feita mais de uma vez, crio um custom e chamo o custom, tá? O outro passo aqui. Sobre reusable. Vamos voltar aqui um pouquinho. Uso de reusable, né? Quais são as condições? Vou criar um reusable. Quais são os... Como criar um reusable? Primeira coisa, ele deve ser standalone, tá? Então esse é o principal conceito do reusable. Eu diria que ele nem precisa ser reutilizado, né? Ele precisa ser reutilizável. Para ele ser reutilizável, ele precisa ser standalone, ele precisa ser autocontido. Tá? Então, o reusable ele não pode ler ou escrever, não deve ler ou escrever coisas de fora do contexto dele. Tá? O que eu quero dizer? Por exemplo, um reusable ele não deve ler nem escrever um URL parameter. Ele não deve ler um page name. Aí ele deve ficar autocontido. Hoje o Bubble já permite que os reusables, né, recebam e enviem parâmetros, né? Então a gente tem aqui uma lista de parâmetros. Deixa eu puxar um outro reusable que eu tenho aqui, que é um reusable que usa bastante essa funcionalidade. Esse reusable ele recebe uma lista de parâmetros. Todos os parâmetros que ele recebe estão indicados com uma setinha, com um emoji de uma setinha. Todos os parâmetros que são saída, que ele manda para fora, estão indicados com uma setinha de saída. Tá? Então, esse reusable ele não lê nada que está fora dele. Nesse aqui, por exemplo, ó, você pode ter que ter um mobile design, que é ISO-NO. Por quê? Quando eu vou fazer meu reusable responsivo, né, no início, né, quando a gente começa a desenvolver em Bubble, a gente vai colocar lá dentro da conditional, né, a gente vai colocar um carinha dizendo se a page width, né, for maior do que tanto, né, mostra como desktop. Se page width for menor do que tanto, mostra como mobile. O que acontece? Quando você faz isso, você está criando ele muito para aquela página ali. No futuro, você precisa, por exemplo, que ele, ao invés de aparecer na página inteira, que ele apareça só num cantinho aqui da página, pequenininho, com o design dele de mobile, sacou? Mas aí você não tem mais jeito, você criou ele todo chamando a página. Aí você não consegue reutilizar ele dessa maneira. Então, quando você cria isso aqui, mobile design, você passa yes ou no nele. Tá? Se você passar IES, ele vai mostrar como se fosse desktop, celular. Se você passar como se fosse no, ele vai mostrar como se fosse desktop. Então, quando você estiver lá no teu site e quiser colocar ele no cantinho direito, você consegue. Você bota ele lá e marca ele como celular. Ele vai mostrar como celular. Tá? Então, esse é o conceito dele ser autocontido e não ler coisas de fora. Então, ele não pode ler o page name, ele não pode ler o URL parâmetro, ele não pode ler page width, né? Ele não lê coisas de fora. Então, esse é o primeiro vamos dizer assim, regra de ouro para você criar um reusable, tá? Outra coisa que você tem que fazer, né? Custom Events, que eu já falei, e aí o Custom Events ele segue a mesma regra do reusable, né? Ele tem que ser standalone, ele tem que ser autocontido. Então, um Custom Event, ele não deve, por exemplo, ler o valor de um grupo, ler o valor de uma input, né? E o Bubble já permite hoje que a gente tenha ferramentas para isso, né? Então, quando eu estou trabalhando aqui com Custom Event, né? Por exemplo, esse aqui, Save Price, né? Ele recebe parâmetros, né? E eu posso também retornar parâmetros nele. Então, esse meu atleta aqui, por exemplo, eu tenho ele em algum grupo lá na minha página. Né? O preço, eu também tenho ele em algum input lá na minha página. Eu poderia fazer esse save price aqui, né?
no preço aqui, pegando o input. Price igual input, price, value. Poderia, funcionaria. Mas o que acontece? Eu não consigo reusar o Keystone. O Keystone, ele é um reusable, ele é para ser reutilizável também. Ele é para ser alguma coisa que eu consigo chamar por diferentes elementos na minha página, inclusive por elementos que eu vou construir no futuro, né? Então, por exemplo, hoje eu poderia só ter um input de preço. Aí eu colocaria o input price aqui. Mas aí no futuro, se eu quiser, por exemplo, também ajustar esse preço através de um pop-up, ou se eu quiser também ajustar esse preço através de um slider, ou alguma outra coisa assim, eu ia ter que refatorar esse Keystone. Então, ao invés disso, o que eu faço? Coloco um parâmetro aqui de price, né? Save price. Coloco um parâmetro de price. Quando eu chamar esse reusable, o que eu vou fazer? Trigger save price, ó, tá aqui, ó, first input, second input. Aqui mesmo exemplo, né? Então, ó, botou done, eu trigo save price se for a first input. Estou pegando aqui repeating group, blá, 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 converted number. E estou trigando ele de novo, ó. O service OS mudou, tá vendo? Mudou aqui o meu valor, estou trigando ele de novo. Aqui eu trigo ele de novo, mudou aqui. E aqui eu trigo ele de novo, mudou aqui. Então eu chamo ele 4 vezes seguidas, dentro do mesmo botão, com parâmetros diferentes, tá? Então esse é o conceito dele ser standalone. Ele não busca coisas de fora e ele não escreve em lugares fora dele. Ele recebe parâmetros, processa e coloca os parâmetros na saída. Pode escrever no banco de dados, sem dúvida, ele pode ler do banco de dados. Ele deve executar uma ação clara, tá? Então, o que acontece? Esse cara aqui está muito claro, ele salva o preço, né? Então, o que eu espero desse Keystone Event? Que ele salve o preço, né? É muito melhor eu ter diversos Keystone Events fazendo diversas coisas pequenininhas e eu chamar vários custom events no mesmo botão, ou um custom event chamar o outro numa sequência, do que eu ter um custom event que faz uma sequência gigantesca. Tá? Então tem algumas regras de ouro aí, alguns guias, né, que a gente pode usar, né? Por exemplo, essa página aqui já tem muito elemento, tá? Já estava na hora de dividir essa página no meio. Quando a gente tem 3 linhas aqui, a gente já pode começar a pensar em dividir a página no meio. Quando a gente tem um botão, o ideal é que a gente não passe de 5 steps, tá? Se a gente está fazendo mais do que 5 steps, tem algo ali que pode ser melhorado. Pega eles, bota eles no custom event, separa, pensa se você realmente precisa fazer aquilo tudo, pensa se não dá para você controlar isso de uma outra maneira, tá? Então, e aí é isso, o custom event executar uma função clara, tá? Ele tem um nome do que ele faz. E ele faz aquilo que está no nome dele. E o nome é simples, é direto, e o que ele faz é pouquinha coisa. Ele não faz um monte de coisa, ele faz uma coisinha. Aí depois você vai juntando as peças e a junção de tudo é que vai fazer uma coisa grande. Tá? Um outro jeito de colocar tudo junto, usando o Database Trigger. O Database Trigger é uma coisa que quase ninguém usa, né? Eu acho que assim tanto o Bruno quanto o Giorgio começaram a usar depois que começaram a trabalhar comigo. Imagino se você usa, parabéns, Rodrigo, mas não é comum que as pessoas usem, mesmo depois de anos trabalhando com o Bubble, tá? O Database Trigger, ele funciona da seguinte maneira. Ele roda quando existe uma mudança no banco de dados, tá? Então, por exemplo... vou pegar esse aqui é um exemplo. Esse aqui é o... Vamos pegar um outro primeiro, depois eu venho nesse aqui. Ele roda quando existe uma mudança no banco de dados, tá? Deixa eu escolher um bom aqui para a gente usar como exemplo. Payment status. Beleza, esse aqui é legal. Então, o que acontece? Eu crio ele aqui, né? Clico aqui,
General, New Database Trigger, tá? Daí ele vai criar um Database Trigger. Nesse caso daqui, e ele tem esse only when, então ele só roda o Database Trigger quando uma determinada condição acontece. E aí, é importante a gente entender como que esse Database Trigger ele executa, né? Ele tem dois objetos aqui. Ele recebe um objeto que é o before change, que vai estar aqui para você, e ele tem o now, tá? Então, nesse caso, é um database trigger que roda quando há uma alteração na campaign activity, e ele só vai rodar se eu tiver atendido a essa condição aqui, tá? Então, ele tem um objeto que é o before change. Esse before change, ele contém todos os campos, nesse caso aí do campaign activity, com os valores antes da mudança, tá? Antes de você mudar, fazer a mudança no banco de dados. E esse outro aqui contém os depois da mudança, né? Mas se você olhar para o nome deles, ele não se chama before change e after change. Ele se chama before change e now, né? E por que ele chama now? Para te dar, te passar a informação de que no momento que ele está rodando, a mudança já aconteceu, tá? Então, como é que o database trigger funciona? Você vai lá e faz a mudança no banco. Depois que você faz a mudança no banco, ele executa o database trigger. E é depois mesmo. Demora, às vezes, aí um segundo. É perceptível. Se você tiver com a tela ali aberta e tal, você até vê a informação aparecendo na tela e sumindo, tá? Então, ele roda depois que a mudança é feita no banco de dados. E aí você tem a condição para ele rodar aqui, né? Você vai colocar aqui, por exemplo, se o before change event display não for o now event display. Então, quando acontecer essa mudança no banco de dados, ele vai lá e vai ver o campaign activity e event display é o mesmo? Não, não é o mesmo, mudou. Então ele vai executar essa alteração aqui, né? Que ao que parece tem um erro que foram removidos campos do banco de dados aí e não foi ajustado aqui, tá? A gente está fazendo um overhauling dessa aplicação aqui, mudando a base de dados, então tem vários issues aqui nesse cara aqui, né? Tá não sincronizado e tudo mais. Então, é assim que o Database Trigger funciona, tá? E aí vamos para esse aqui do User Creation, que aqui vai vir um outro conceito que é interessantíssimo, especialmente para o Rodrigo, e talvez para consolidar para o Bruno e para o Jorge também, que é o conceito de usuário, tá? O que acontece? Toda vez que alguém acessa uma página do Bubble, o carinha foi lá, digitou o endereço web, deu Enter, o Bubble cria um usuário para ele. Tá? O Bubble cria esse usuário antes mesmo da página carregar. A primeira coisa que o Bubble faz é criar um usuário novo para o cara que acessou a página. Esse usuário novo, ele é criado em todos os aspectos. Tá? Inclusive, ele triga um database trigger. Se você tiver aqui no database trigger user before change is empty, user now is not empty, ele vai trigar toda vez que a tua página for acessada, porque ele cria um usuário novo. Esse usuário é a seção, né? É a seção de usuário que é criada no navegador de quem está acessando, tá? E aí você pode gravar dentro desse usuário. Então, você pode gravar dentro da tabela current user, né? Dentro do elemento current user, mesmo com um usuário que não está logado, que não criou uma conta, né? Que não fez o sign-in. E aí, quando você faz o sign-up lá, né? Quando você cria a conta do usuário, ele importa todos esses dados para dentro da nova conta, tá? Mas se o usuário fizer um login, aí ele não, aí o que ele faz? Ele apaga esse usuário que ele criou, temporário, e aí ele carrega o usuário do banco. Tá? Então, quando você quer rodar um database trigger na criação de um usuário, né, você tem que rodar quando ele é criado no banco. Né, porque senão você roda toda vez que alguém acessar a sua página, né, sem estar logado, ele vai criar um usuário novo. E aí ele cria esse usuário, ele deixa esse usuário criado por 3 dias, tá? 3 dias desde o momento do primeiro acesso. 3 dias depois do momento do primeiro acesso, ele apaga esse usuário e cria um novo, né? Se o cara ainda estiver usando a página, tá? Então, por isso que aqui a gente faz no e-mail, tá? Porque o e-mail, ele é setado quando você cria o usuário no banco, quando você faz o sign-up.
Antes disso, o campo e-mail ele não é ele é vazio, ele é empty, e ele não é ajustável também. Você não consegue escrever, né, no campo e-mail. Só se você usar o workflow específico lá para mudar um e-mail de um usuário, tá? Então, por isso que esse aqui é um caso especial interessante de comentar. Mas aí, voltando aqui para o Database Trigger. Né? Então, use Database Trigger. E para que você vai usar esse Database Trigger? Aonde que ele é importante, né? Bom, antes disso, né, como coisa fundamental, o que você precisa é ter um banco de dados desenhado, tá? E eu recomendo fortemente que você desenhe ele no Lucid. Então, ter um banco de dados desenhado no Lucid dessa maneira aqui, onde você tem as tabelas, né, os relacionamentos, né, das tabelas. Você diz se são listas, se não são, se é um para um, se é um para muitos, né, como é que são esses relacionamentos aqui de cada uma das tabelas, tá? Então, é fundamental que você tenha isso aqui desenhado no Lucid, tá? E aí, quando você desenhar, quando você fizer o primeiro modelo, né, você vai estar fazendo esse modelo pensando em não repetir dados, né? Toda a estrutura, né, toda a teoria de modelagem de banco de dados, ela é para você não repetir dados, né? Hoje eu não tenho uma apresentação para vocês, e o motivo de eu não ter a apresentação para vocês é que de manhã, né, nas 4 horas que eu imaginava que eu ia gastar fazendo as apresentações, né, para o Dev Day, eu tive que resolver um bug extremamente crítico que aconteceu no aplicativo. Por quê? A gente tinha 2 tabelas diferentes, e a gente tinha informação, um campo que guardava a mesma informação nas 2 tabelas. Era um campo pouco relevante, o nome do campo é preço, e esse preço estava nas 2 tabelas e não tinha um database trigger garantindo que esses valores eram iguais. Então, é um aplicativo que, né, tem 4, 5 anos sendo desenvolvido, foi desenvolvido já por 4 empresas diferentes. Alguém escreveu o preço unitário em uma das tabelas, e na outra tabela escreveu o subtotal, né, o unitário vezes a quantidade. No campo preço, que deveria significar preço unitário. E aí, a rotina de fazer a cobrança, de fazer o pagamento, o que ela estava fazendo? Ela estava usando o campo de uma das tabelas. E, por acaso, o campo errado, né? O campo que estava sendo escrito a quantidade do subtotal. Né? Então, a gente acabou cobrando 4, 5 vezes mais do que devia dos clientes, e agora vai ter que fazer refund, né? Vai ter que retornar o dinheiro, devolver e tudo mais, por conta disso, por conta de falta de consistência de dados. Tá? Então, quando a gente modela para a gente só ter o dado em um lugar do banco. Então, esse é o modelo inicial que vocês devem fazer. Faz um modelo com dado em um lugar só. Aí, na hora que a gente vai implementar no Bubble, aí você vai precisar. Preciso ordenar. Aí, putz, você só ordena se o dado estiver naquela tabela. Então, você tem que trazer o dado lá do avô dele, da tabela pai, do pai do pai, para aquela tabela. Né? Ou você tem que filtrar. Aí você vai ter 2 opções. Você vai usar um Advanced Filter, né, que vai estragar completamente a performance do aplicativo, né, vai deixar a tua busca 100 vezes mais lenta. Ou você vai pegar aquele dado que está lá na tabela, no pai do pai do pai, e vai trazer para a tua tabela para você poder fazer o search sem usar o Advanced Filter. Então, você vai precisar fazer essas coisas. Quando você fizer isso, implemente o Database Trigger. Tá? E aí, o que é que eu faço? Eu venho aqui nas tabelas, por exemplo, e eu uso esse emojizinho aqui da engrenagem. Tá? Então, por exemplo, todo campo que não é natural de uma tabela, que é um campo que veio importado, né, o valor dele veio de outro lugar, todo campo que é assim, eu marco com essa engrenagemzinha. Tá? Por que eu marco a engrenagem? Para o desenvolvedor saber que não é para ele relar nesse campo. Não é para ele escrever nada nesse campo. Esse campo é para ele deixar em branco, sem usar, entendeu? Não escreve nada nesse banco. Quando ele for fazer, criar uma nova coisa, create a new thing, não escreve nada do banco. Make a change na thing, não escreve nada nesse campo aqui. Porque esse campo vai ser preenchido pelo database trigger, tá?
e o database trigger é que vai garantir a integridade dele, que ele tem o valor correto, que ele tá certo. Isso reduz muito o trabalho. Quando a gente for fazer os Keystone Events, a gente também tem uma grande oportunidade de simplificar as coisas, tá? Vamos dizer, por exemplo, deixa eu pegar aqui a tabela user, por exemplo. E aí eu tenho sempre duas maneiras de fazer. Quando eu puder fazer pelo database trigger, muito melhor. Quando eu não puder fazer pelo database trigger, ou eventualmente identificar que não é conveniente, eu ainda tenho uma outra oportunidade de garantir esses dados ou de simplificar a vida do desenvolvedor, tá? A tabela user minha, por exemplo, ela tem esses três campos bem estranhos aqui, ó. Ela tem um campo que chama first last name, né? Ela tem um outro campo que chama first name e ela tem um outro campo que chama last name, né? Então ela tem os três aqui, né? First, o last e o first last. Pô, não faz sentido nenhum, né? Eu ajustar esses três campos separados, né? Se a minha input é full name, o cara coloca primeiro e segundo, o que eu devo fazer? Eu devo ajustar só esse, né? Esses dois aqui deveriam ser um trigger, né? Se a minha input é first name e last name, então eu deveria ajustar esses dois aqui e esse aqui deveria ser um trigger. Mas aí o que acontece? Às vezes eu tenho, num lugar a input é o full name e no outro lugar é first name, last name. Eu não posso, aí o trigger fica complicado de fazer. Então o que eu posso ter, por exemplo, no meu Keystone Event, né, na hora que eu tenho lá o meu Keystone Event aqui, né, esse aqui não tem nenhum. Vamos ver esse outro aqui então. Vamos lá no profile. Aqui no profile. Na hora que eu tenho aqui o meu Keystone Event, né, ele recebe parâmetros, né? Então esse cara aqui ele pode receber o parâmetro, por exemplo, só o first last name, full name. E aí dentro do meu Keystone Event que eu vou fazer essa divisão, eu vou separar em first e last, tá? Então eu posso usar o Keystone Event para isso aí também. Então beleza, isso aqui a gente já foi. E aí qual é o terceira regra de ouro aqui? Usar reusables não front-end, né? E aí, quando a gente pensa em Bubble, existe back-end e existe front-end, né? Mas existe mais do que isso. O back-end, né, é tudo que está no back-end, né? Tudo que está, se você for lá, tudo que está aqui, né? Se você for aqui para o back-end, né, tudo que está aqui, né? Esse aqui é o back-end, né? Tudo que está no back-end. E o front-end é tudo que é do front-end, né? Tudo que está lá tem elemento gráfico, né? Tem grupo, repeat group, botão, put, blá, 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 blá. Isso aí é o front-end. O que a gente precisa? A gente precisa de uma camada intermediária. Tá? O que você deve fazer no back-end? No back-end você deve fazer tudo o que você precisa pré-processar, ou seja, recebo uma chamada, recebo um webhook, né, de um serviço terceiro. Preciso criar um monte de estrutura, né, duplicar dado, blá, 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 isso tudo eu vou fazer no back-end. Tudo que for recursivo, né, tenho que processar uma lista, né, tenho que, então, nunca, né, duas coisas que a gente deve usar nunca no Bubble é run on a list, tá? Nem schedule workflow on a list e nem update on a list, porque a gente não tem controle. Ele funciona muito bem para listas de 10, listas de 15, coisas desse tipo. Vai funcionar normalmente bem se o teu servidor não tiver topado. Mas se você tentar fazer isso com listas de 150, 200, você provavelmente vai perder dado. Ele não vai fazer para todos. E você não sabe qual fez, qual que não fez. Tá? Então, sempre use um workflow recursivo no back-end. Se possível, crie uma tabela de controle. Grava nessa tabela de controle toda vez que você passar por esse workflow, o que já foi processado, o que não foi, porque você pode restartar o processo caso ele caia no meio do caminho. E a segunda coisa que a gente não deve fazer nunca é o Advanced Filter, porque ele vai piorar o resultado da tua busca em 100 vezes. Se você precisar fazer por uma emergência, né, faz, mas tira ele o quanto antes, né?
porque ele realmente vai degradar muito a performance do teu aplicativo. Então, no back-end, o que você tem que pré-processar, o que precisa ser feito de forma recursiva, tudo que for database trigger, tudo que você precisar fazer de forma assíncrona, né? O que for vantajoso para você fazer de forma assíncrona, que aí você faz o scheduling e o teu front-end está liberado para seguir em frente, enquanto o teu back-end fica trabalhando, tá? Então, isso você deve mandar para o back-end. O que deve estar no front-end, front mesmo, né, que é elemento gráfico. Elemento gráfico, mais nada. Então, assim, o teu front-end, ele tem que ser só os elementos gráficos. Não tem que ter nadinha, mais nada, nada, nada. O que é que tem que estar nessa camada do meio, né? Todos os do search que você vai fazer, todos os cálculos ou considerações que você vai fazer, a maior parte das conditionals que você tiver dentro, tá? E aí deixa eu mostrar para vocês do que eu estou falando, tá? Então, esse aqui, por exemplo, é um aplicativo, esse aqui é um reusable, tá? Qual que era o... Deixa eu botar esse cara para rodar, que vocês vão ver como é que ele funciona. Na outra lá em inglês eu não tive tempo de colocar para rodar, mas acho que aqui a gente vai conseguir. Deixa eu pegar um usuário qualquer aqui. Como é que eu vou fazer isso aqui para rodar? Não é assim, não. Deixa eu ver se roda no Meet aqui. App. Deixa eu dar um preview nele. Appointment. Ensure Attack Appointment. Acho que esse aqui é Meeting. Esse aqui vai rodar. Então, esse cara aqui a funcionalidade aqui era fazer uma simulação do Calendly, tá? Então, aparece aqui um appointment date, você tem um dia para você selecionar, tá? Aí você seleciona, eu quero fazer uma entrevista com esse cara aqui na segunda-feira, ele mostra os dias disponíveis, né? Sábado e domingo não tem. Então, você seleciona aqui qual é o teu time zone, eu estou em Nova York, né? E ele mostra aqui os slots disponíveis, tá? E aí você seleciona qual é o slot, ele vai marcar a entrevista. Então, essa é a funcionalidade dele, é assim que ele funciona. Como é que a gente implementou ele, tá? Esse aqui é o front-end, beleza? O front-end, então, está na página Appointment, Ensure Attack Appointment. Esse é o front-end dele, tá? Então, quando eu falo é esse aqui mesmo. Esse é o front-end dele. Então, quando eu falo no front-end eu só tenho realmente front-end, tá? Eu não tenho nada além de front-end nele. De grupo, repeating group e por aí vai. Então, quando eu abro esse cara aqui, ó, ele tem para selecionar a data, né? Qual é o dia que é melhor para você? Esse aqui, ó. What day works best for you? Se você ver aqui, ó, é um repeating group de date, tá? Mas ele não tem um do search. Ele pega desse reusable aqui, main engine, next days. Esse meu reusable main engine é que tem tudo o que acontece ali. E quando eu vou para esse meu reusable aqui, no main engine, ele não tem nenhum elemento gráfico, tá? Ele não tem nenhum grupo, ele não tem nada. Então, o desafio aqui, qual que era? Essa aqui é uma empresa que faz recrutamento de vendedores, tá? Eles trabalham num sistema de marketing multinível. Então, os recrutadores têm que selecionar, entrevistar diversos candidatos. Esses candidatos, eles clicam no link para fazer o agendamento da entrevista dele, e ele tem que clicar aqui. Então, eu tenho que saber qual é o departamento que o entrevistador faz parte, eu tenho que fazer um hopping round, né? Tenho que distribuir igualmente a quantidade de candidatos entre os entrevistadores.
Se não tiver entrevistador disponível, eu tenho que passar para uma segunda lista de entrevistadores com uma outra prioridade. Os entrevistadores estão em diferentes time zones, os candidatos em diferentes time zones, e eu tenho que mostrar aqui o horário disponível para a entrevista, né, daquele conjunto de entrevistadores. Então, é uma complexidade bastante grande. E aí, o que foi feito? Não tem nenhum elemento gráfico aqui. E aí eu venho com o meu pop-up variables, que é a minha primeiro elemento de meio do caminho, tá? Que não é nem front-end, nem back-end, ele fica bem no meio. Esse pop-up variables é um pop-up mesmo, que eu crio. Dentro dele tem vários grupos e repeating groups. Esses grupos e repeating groups é que vão ter os duas searches, tá? Então, por exemplo, o next day ele vem desse cara daqui. Quando eu pego available day, por exemplo, aqui eu já faço um search no banco de dados, né? Onde a data é maior do que as listas de próximos dias, né? Mínimo e o máximo. E a data é menor do que o máximo, e por aí vai. Faço o meu dual search aqui, tá? Então, quando eu vou ver quem são os dias possíveis disponíveis, eu já pego de uma outra variável, e por aí vai. Então, dentro desse pop-up variables, eu coloco as minhas variáveis. E eu faço todos os dual searches ali. E se eu preciso fazer um dual search que é mais restritivo do que um que eu já fiz, eu não faço dual search de novo, tá? Então, por exemplo, quando eu venho aqui, que eu quero saber quem são os entrevistadores que não estão totalmente ocupados, né? Deixa eu ver um outro aqui. Esse aqui faz um search. Esse aqui, que eu quero ver quem são os usuários que não estão completamente ocupados, né? Eu pego de um repeating group que eu já fiz, de uma variável que eu já fiz, tá? De um dual search que eu já fiz. Então, aqui provavelmente, deixa eu ver se tem mais algum aqui que eu tenho filter. Então, também é um dual search. Esse aqui, eu pego de um dual search que eu já fiz uma busca no banco de dados lá, eu já tenho uma lista de entrevistadores e agora eu vou filtrar. E aí eu filtro ela por prioridade, tá? Então, eu não vou fazer de novo um dual search, porque senão eu faço uma nova consulta no banco de dados. Eu vou pegar aquela consulta que eu já fiz e filtrar. Então, essa é a maneira de estruturar aqui o pop-up variables. E aí, dentro do meu aplicativo, né, dentro dos elementos do aplicativo, eu não vou fazer os dual searches, eu vou citar essas variáveis, né? Então, eu vou, dentro dele, só chamar as variáveis que eu preciso usar. Então, se eu tenho, por exemplo, aqui, né, um repeating group, vamos dizer que eventualmente aqui, vamos dizer lá no meu profile, se eu tiver aqui no meu profile, né, e de um reusable meu, e aí eu tenho esse cara aqui, por exemplo. Você vê que ele não tem dual search aqui. Ele está pegando uma variável, né? Está pegando uma variável. Então, eu tenho nessa página um pop-up variables, que tem as variáveis que eu preciso, variável usuário, variável tag expanded, variável tags, variável show private, video ID, edit mode, todas as variáveis, tudo que eu vou usar está aqui como variável, tá? Então, essa é a primeira camada desse elemento aqui, no front-end reusable. Essa camada está mais próxima do front-end, né? E aí eu vou ter uma outra camada mais próxima do back-end, né? Daí o Rodrigo falou aqui que ele achava que quando fazia um outro dual search igual sim, Bruno, quando faz igual ele não faz de novo, ele reaproveita. Agora quando é similar não, tá? Quando é similar ele faz a nova consulta. E aí tem a outra camada que é a mais próxima do back-end, que é isso daqui. Por exemplo, eu tenho aqui um reusable que ele se chama emails workflow. Esse reusable não tem nenhum elemento gráfico, tá? É totalmente vazio. E eu tenho dentro dele um monte de custom event. Então, para que ele serve? Ele serve para agregar todos os e-mails que eu vou mandar.
tudo que é e-mail que eu vou mandar está dentro desse reusable aqui. Eu crio um custom event. Então, por exemplo, send admin invite e-mail, tenho aqui o que eu tenho que fazer, faço duas buscas, mando o password reset, mando um e-mail básico e trigo o notify admin do new admin. Então, isso aqui é o que eu tenho que fazer. Em qualquer lugar do meu aplicativo, quando eu precisar mandar um e-mail, eu não vou escrever o send e-mail, eu não vou ter o texto ali, eu não vou fazer nada ali. Eu só pego esse reusable, coloco na minha página, ou dentro do meu outro reusable. E aí eu vou lá, né, no botão que vai ter que mandar o e-mail, no evento que vai ter que mandar o e-mail, e eu uso aqui um trigger a custom event from the reusable element. E aí, quando eu clicar aqui, ele vai me mostrar qual é o reusable que eu quero pegar. Vou pegar e-mails workflow, e-mail workflows, send admin invite e-mail. Isso ajuda o desenvolvedor que está fazendo. Né? Esse reusable aqui, se vocês forem ver, né, por exemplo, ele ainda está no modo de responsividade antiga. Né? O modo de responsividade antiga saiu do Bubble há 3 anos atrás. Né? Então, esse elemento aqui foi feito 3 anos atrás. E aí, se eu hoje, que estou desenvolvendo nesse aplicativo, se eu precisar mandar um e-mail, eu não vou pensar o que eu faço para mandar um e-mail, onde é que eu tenho que fazer, qual campo que eu tenho que pegar, qual tabela, não. Eu venho nesse reusable aqui, eu chamo esse send admin invite e-mail aí. Acabou. Não preciso me preocupar com isso, tá? Vai ser executado. Em contrapartida, se tiver um bug no sistema e o pessoal vier dizer, olha, o e-mail lá está sendo enviado errado. Eu não preciso vasculhar esse meu sistema que tem essa quantidade de página aqui e essa quantidade de reusable para achar aonde é que está o e-mail que está sendo enviado. Né? E ainda mais, né? Desenvolvendo do método tradicional, né, que a maioria das pessoas desenvolve, eu ia encontrar 15, 20, 30 lugares diferentes, né, enviando o mesmo e-mail, porque o cara copiou e colou aquilo em vários lugares diferentes. Desse jeito, não, tá tudo aí, tá tudo junto, eu venho aqui, conserto aqui e acabou, não tenho que me preocupar com isso, tá? Então, essa é a segunda camada aí do reusable não front-end. Né? É um reusable que contém só custom events, tá? Esse e-mail workflow é um, tem um outro que é o every page, que também é outro, né? Ele tem aqui um custom para notificar os atletas, e ele tem o pages loaded, que é muito interessante. E tem vários outros elementos que a gente pode colocar dentro desse every page, tá? Mas o pages loaded é bem interessante. É bem comum que a gente esteja, que a gente coloque em todas as páginas um pages loaded para, tipo, chutar fora o usuário que não está logado, no admin chutar fora o usuário que não é admin, redirecionar o usuário para outra página se ele não tiver não for do perfil, né, que pode acessar aquela página. A gente consegue resolver isso nesse Heavy Page Engine, né, ou Heavy Page Reusable, qualquer coisa assim. É um reusable que a gente coloca em todas as páginas. E ali a gente pode colocar o lance do Pages Loaded para chutar o usuário para fora, para redirecionar o usuário para outro lugar. E esse aí é um caso atípico, onde eu poderia, por exemplo, ler o nome da página, né? Porque ele pode se comportar diferente, dependendo de qual página que ele esteja, porque esse é o propósito dele, né? Estar em todas as páginas. Eu posso colocar aí, por exemplo, Mixpanel, né? Eu posso colocar aí Google Analytics para mandar informação, eu posso colocar aí as ações que vão, por exemplo, atualizar meu usuário com a last time que o usuário acessou o sistema, né? Então, tudo que tiver a ver, tudo que precisar ser feito em todas as páginas, eu posso colocar aí. E eu posso colocar aí, inclusive, por exemplo, né, eu poderia vir aqui, né, no meu front-end aqui, e colocar aqui quem? O meu e-mail workflow. Né? Então, eu poderia colocar o meu e-mail workflow aqui e disponibilizar as funcionalidades do e-mail workflow através de novos custom events aqui, se isso fizesse algum sentido, se eu quisesse colocar isso em todas as páginas ao mesmo tempo. Tá? Então, esse é o terceiro pilar que a gente tem. Tá? Então, recapitulando aí, para a gente fechar. Primeira coisa, database estruturado e organizado. Segunda coisa, reusable para não se repetir. Reusable sempre autocontido
né? Sempre autocontido, sem ler e escrever de fora dele. Usar custom events sempre autocontido, fazendo uma funcionalidade clara, né? Desempenhando uma função bem definida. Usar database trigger para tudo que for relacionado à consistência de dados. Garantir que o dado está consistente, você garante através de database trigger, não é através de workflow no front-end, e nem de workflow em API workflow, é no database trigger. Uma coisa muito relevante no database trigger, tá? Um database trigger não chama o outro. Então, se dentro do database trigger eu fiz uma mudança num outro registro, ou eu chamei um custom event que fez uma mudança em outro registro, essa mudança nesse segundo registro não vai trigar um novo database trigger. Então você não precisa se preocupar com um loop infinito, mas ao mesmo tempo você não pode lançar mão das vantagens que isso poderia te trazer. Entretanto, se você de um database trigger chamar um API workflow, o API workflow ele sempre roda por fora do sistema, tá? Você lembra porque ele nunca é trigger, ele sempre é schedule. Quando você schedule, o que você está querendo dizer é agenda ele para executar e eu vou seguir em frente. Esse agendamento ele roda por fora do Bubble. Então é um agendamento que você manda para fora do Bubble, ou você pode pensar que é para fora, como se fosse para fora, e ele entra novamente. Ele entra independente, tá? Ele entra desanexado à chamada original. Então, se um database trigger chamar um API workflow, e esse API workflow fizer uma mudança no banco de dados, essa mudança no banco de dados vai disparar o database trigger associado a ela. Tá? Então você pode ter um loop infinito aí, extremamente difícil de conter, e que com essa lance aí de workflow, de working unit do Bubble, você vai pagar uma grana se você disparar esse infinite loop, tá? Então, te recomendo a nunca usar, nunca chamar uma API workflow de dentro de um database trigger, tá? Porque o risco não vale a pena. E aí, usar front-end no front-end reusables, que são essas duas estratégias de ter o pop-up variables com todas as variáveis estruturadas ali dentro e todo o funcionamento, assim, aquele ali é o teu hub central de dados para o teu front-end, é dali que vem todos os dados que o teu front-end vai usar, e ter os reusables e os custom event, os reusables que só tem custom event, ou os reusables que servem como esse aqui, né, de certa forma, de motor, né, e que recebem informações e devolvem informações para o front-end sem sem ter nenhum elemento gráfico, tá? E aí no front-end você usa esses caras desempenham funções específicas, você sabe para que serve, você documenta em algum lugar o que elas fazem, quais são as entradas e saídas, e você usa eles. É isso, pessoal. Aí agora, mais dúvida, quem tiver o Rodrigo já fez algumas perguntas. Eu vi que entrou aí também o Elbi, né? O Elbi Andreata. Quem tiver mais dúvidas aí, valeu, Jorge. Pode mandar. Aqui vocês têm o meu e-mail, né? O meu telefone. Esse meu telefone é o que eu uso para a galera dos Estados Unidos, né? Deixa eu botar o telefone do Brasil aqui também, que fica mais fácil. Então, no Brasil, esse telefone aí. Tem meu LinkedIn também, né? É esse aqui. Deixa eu dar a cor aí também, que fica fácil de saber. E o e-mail. Então, podem me mandar mensagem em todos os canais aí que eu puder ajudar. Estou aqui para ajudar mesmo. Temos ainda 4 minutos. Se ninguém tiver mais nenhuma pergunta, queria ouvir do Elbi aí
quanto tempo que você tem de Bubble, o Elby? Se você viajou muito na maionese aí no que eu falei, ou se estava mais ou menos alinhado aí a tua experiência, ou se conseguiu entender. Rodrigo, no início você tinha perguntado qual era a melhor opção, né, para acabar com a questão de fazer o dual search em diversos lugares. Não tinha te respondido especificamente, né, mas é essa questão do pop-up variables, né? Você faz os duas searches todos lá no pop-up variables, tá? E aí, quando você for usar condicional, né, você pode, por exemplo, usar nomes, né, mnemônicos para essas condicionais, né? Então, ao invés de você pode ter uma variável lá, né, que você chama, por exemplo, variável. Eu tenho uma em algum lugar aí, por exemplo, variável authorized, né, autorizado, var autorizado. Ela é booleana. E aí, ali dentro dela, eu coloco todas as condicionais que eu quiser, para saber se aquele usuário está autorizado ou não, por exemplo, a ver determinado dado, né? Então, ali eu vou fazer as duas searches, eu posso ter mais de um duas search, eu posso ter condicionais, né? E outra coisa legal de fazer também é usar condicional aninhada, né? Por exemplo, às vezes você vai olhar para o negócio e vai falar, preciso de 12 condicionais. Mas, na verdade, não é. Se você se separar, você consegue resolver, né, ao invés de 12 condicionais, com 3 grupos, né? O primeiro vai dizer se é A ou B, aí o segundo vai dizer se é C ou D, e aí no terceiro você vai ter a combinação A com C, A com D, B com C, B com D. Entendeu? E aí você não tem uma tripona com diferentes condicionais, confusas de ler, você coloca as variáveis mnemônicas e aí você começa a entender mais fácil o que está acontecendo dentro do aplicativo, qual que é o comportamento dele. Beleza, então, galerinha. Foi isso. Obrigado por terem assistido até aqui. Se tiverem mais dúvidas, podem mandar aí nesses canais aí. E fico à disposição de vocês aí. Valeu aí. Obrigado. Valeu, Bruno. Falou, Jorge, Rodrigo. Falou, Elbi. Até mais.